Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje aqui estudando mais uma parte, mais um trecho da carta de Paulo à igreja em Coríntios. Hoje estaremos terminando o capítulo 9, estudando ali os versículos de 15 até o versículo 27. Vamos fazer a leitura do texto da Bíblia e depois estaremos orando. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? E é que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida. Agora queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Fala, Senhor, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, e tenha livre acesso, Senhor, às nossas mentes, aos nossos corações, para que a Tua palavra possa penetrá-lo e que haja mudança de vida, Senhor, que haja mudança de comportamento, que haja, ó Deus, crescimento espiritual da nossa parte através do estudo da Tua palavra, do estudo sincero, Senhor, e a aplicação da Tua palavra na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Relembrando, irmãos, o contexto, Paulo está ainda falando com os irmãos da igreja de Corinto a respeito da questão de comer carnes que eram ali, que não se tinha um real domínio sobre a origem da carne. Os cristãos da igreja de Coríntios estavam indagando a Paulo a respeito de era certo ou não era certo comer carne. Uma parte da igreja se achava livre para comer a carne em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ambiente. Outro grupo da igreja se achava que eles deveriam abdicar, não comer carne de forma alguma. E ali, esse era mais um dos motivos de segregação, de briga, de discórdia entre os irmãos em Coríntios. Paulo, então, vem no capítulo 8, falando a respeito das coisas santificadas ou sacrificadas aos ídolos, explicando que aquilo ali nada é. Por quê? Porque os ídolos são coisas feitas pelos homens, são objetos que o homem é que fez, o homem é que criou, o homem é que inventou o ídolo, o homem é que inventou aquela divindade. Então, qual é o poder desse ídolo sobre os alimentos? Qual é o poder desse ídolo, né, sobre as coisas? Nenhum. Então, nós somos sim. Paulo vai dizer para aqueles irmãos, vocês são livres para comer. Mas aí Paulo entra numa outra questão. Nós somos tão livres, eles eram tão livres para comer aqueles alimentos,
que eles deveriam abrir mão de comer para que os que não se achavam livres para comer o alimento não comessem. Não se escandalizassem pelo fato deles comerem. E isso é muito interessante, irmãos, porque mostra que quando eu de fato sou livre para fazer uma coisa, quando a minha mente ela está totalmente aberta, totalmente livre, totalmente despreocupada, livre do peso do pecado com relação àquilo que eu estou fazendo aquilo de forma consciente de que eu não estou, eu não estou indo contra Deus, eu não estou afrontando Deus, eu não estou afrontando a santidade de Deus, mas eu estou usufruindo de algo que Deus criou, de algo que Deus me proporcionou. E como a questão do alimento, eu sou livre para comer. Mas quando eu sou totalmente livre para comer, eu posso abrir mão de comer, se aquilo ali escandalizar o outro. Porque, pensem comigo, se eu não consigo abrir mão de fazer determinada coisa, porque eu sou livre para fazer aquela coisa, eu não consigo abrir mão de fazer, porque aquilo ali está prejudicando ao meu irmão, ainda que eu não veja nenhuma razão para aquela pessoa se sentir prejudicada, e realmente não tem, mas se eu não consigo ser livre para reconhecer a dificuldade do meu irmão em entender aquela questão e não afrontá-lo com o meu comportamento, é porque eu de fato não sou livre, eu não sou totalmente livre. A liberdade, a verdadeira liberdade, ela me permite abrir mão dela. É quando Paulo fala, não é, que sendo livre, ele se faz escravo de todos. Sendo livre, ele se permite caminhar na dificuldade daquele que não entende a liberdade que Cristo nos proporciona. E isso realmente não é fácil, isso é muito difícil. E Paulo vai levar aqui, 3 capítulos. Já é a nossa 3ª ou 4ª aula em que estamos falando sobre esse assunto. E na semana passada, a gente viu Paulo dando o próprio exemplo de vida. Quando ele, enquanto ministro de Deus, quando ele, enquanto apóstolo de Deus, ele abre mão de receber o sustento. Os coríntios não sustentaram Paulo ministerialmente durante o tempo em que ele esteve trabalhando com aqueles irmãos. E Paulo ali vai defender que todos são dignos de receber o salário, porque Deus se preocupa até com o boi. Existe uma lei em que Deus diz, não atem a boca do boi quando ele estiver arando a terra. Para quê? Para que ele possa se alimentar. Ele dá o exemplo do pastor, ele dá o exemplo do soldado e ele dá o exemplo do lavrador. E ele diz, digno é o obreiro do seu salário. Se ele abençoa com dádivas espirituais as pessoas, seria justo que as pessoas o abençoassem com coisas materiais, dando a ele o sustento, dando a ele o necessário para o seu sustento, para a sua sobrevivência. E agora, a partir do versículo 15, Paulo vai falar por que ele abre mão. Porque ele disse que ele podia, mas ele não fez. E agora ele vai explicar o porquê dele ter abdicado de receber dos coríntios o seu sustento. E tudo isso provando, irmãos, a gente não pode perder o foco. O texto é muito bom, o texto é muito importante, o texto pode ser aplicado à questão do sustento ministerial, ele traz preciosas lições para a nossa vida com relação ao lidar com o pastor, ao sustento ministerial, mas o foco de Paulo é dizer que ele abre mão, ele tem direito, mas ele abre mão, mostrando para os coríntios o quê? Que nem sempre o fato de nós termos, que nem sempre é direito fazer aquilo que nós temos direito de fazer. Algumas vezes é melhor abrirmos mão daquilo que temos o direito.
E Paulo, ele vai então abordar essa questão aqui e ele vai usar o exemplo aqui do atleta, né? Ele vai usar a questão aqui também, vai dar o exemplo do galardão, do que é o galardão. Enfim, Paulo vai vir aqui trabalhando e dando os seus exemplos para que nós possamos entender, então, essa questão. Mas não podemos sair da linha principal, que é dizer aqueles irmãos em Corinto que eles são livres para comer a carne porque realmente os ídolos nada são. Mas que se eles estão escandalizando, então é melhor eles não fazerem aquilo que pode levar o outro à perdição, levar o outro a se desviar, escandalizar, servir de escândalo, de pedra de tropeço, é melhor então não fazer. E aí ele começa aqui no versículo 15 dizendo: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo assim, não escrevo isto para que assim se faça comigo. Então Paulo, ele usa o seu próprio exemplo, mas ele agora vai salientar para aqueles irmãos ali da igreja de Corinto o seguinte: ele está falando, olha, eu estou falando sobre esse assunto, mas não pense que eu estou falando sobre essa questão do sustento ministerial porque eu quero que vocês me sustentem. Não é sobre isso que eu estou falando. Uma outra coisa também que é muito importante nós falarmos, antes mesmo de entrarmos aqui detalhadamente em versículo por versículo, é que isso, irmãos, é uma questão de Paulo. E uma questão específica de Paulo com relação à igreja de Corinto. Porque em outros lugares onde Paulo evangelizou, ele tanto usufruiu do benefício de receber, porque era normal nas práticas religiosas o sustento das pessoas que ministravam ali o culto e as práticas religiosas. Isso era comum na prática judaica, como era comum lá no culto a Diana, no culto a Afrodite, no culto a Baco, no culto a Apolo. Era normal, eles tinham ali os sacerdotes, as sacerdotisas que recebiam para a prática daquele culto, para ministrar aquele culto. Então era normal essa questão de se dar o sustento ministerial, o sustento pelo trabalho que estava sendo feito. Mas Paulo, especificamente com relação à igreja de Corinto, ele não aceita. Agora, isso aí, alguns irmãos vão pegar e vai dizer assim, então o bom ministro, ele não vai aceitar, o bom pastor não vai aceitar sustento ministerial, ele não precisa. Ou algumas pessoas falam assim, não, mas o pastor, ele tem outros empregos, então ele tem do que se sustentar. A igreja que pensa dessa forma, ela é mesquinha, e ela está impedindo o seu próprio crescimento. Essa forma mesquinha, tacanha da igreja pensar, impede ela de usufruir as bênçãos de Deus. Porque quando nós abençoamos, irmãos, nós somos abençoados. Então, essa forma mesquinha de olhar para o pastor, de ficar olhando o salário de pastor, de ficar dizendo quanto que o pastor recebe, quanto que o pastor deixa de receber, quanto que as pessoas que trabalham na igreja recebem, isso é errado. Paulo está falando isso porque ele vai ter as razões dele e nós vamos estudar isso hoje. Agora, nós precisamos entender o seguinte, Paulo não era casado, Paulo não tinha filhos, porque a Bíblia assim não o revela que ele não era casado. Paulo vivia viajando, vivia lá pelos recônditos, então Paulo, ele tinha um determinado chamado, ele tinha uma vida, um ministério específico, e a ele coube fazer isso, ele o fez, até quando houve a necessidade, entende? Depois ele recebe uma oferta quando ele está lá, ministrando para os coríntios, ele recebe uma oferta de outra igreja, então ele pode parar de fabricar a tenda e se dedicar exclusivamente ao ministério. Então isso era uma questão de Paulo, mas a igreja precisa sim abençoar o seu pastor, a igreja precisa dar um salário digno para o seu pastor, a igreja precisa se preocupar com a família do pastor.
Se o pastor sofre algum acidente, se o pastor vem a falecer durante o período em que ele está ministrando, o que a igreja vai dar? Qual é o retorno da igreja? Depois de 30, 40 anos sendo ministro em determinado lugar, qual é a ganha dele? Ah, mas ele tinha outros sustentos, então ali a viúva recebe dali. Excelente forma de pensar. Que Deus abençoe os irmãos na generosidade dos irmãos. Vamos para o assunto. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque é melhor me fora morrer antes que alguém me anule a glória. Ou seja, Paulo está falando, a minha glória é pregar para vocês sem receber nada da parte de vocês. E eu prefiro morrer de fome, quando Paulo fala aqui, eu prefiro morrer antes que alguém me anule desta glória, ou seja, ele está falando, eu prefiro morrer de fome antes que alguém me tire a glória de servir a vocês sem lhe ser pesado em nada. Versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação. Pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Aqui esse ai de mim lembra muito aquele ai quando a gente vê lá, principalmente nos profetas e tudo mais, e o próprio Jesus ali em Mateus, ele vai falar ai das grávidas, não é? Quando vem profecias, ai de Corazim, se não me engano, não é? Vou uma cidade que agora veio aqui na minha mente, mas sempre que a gente vê o profeta falando de tribulação, falando, entregando profecias sobre a destruição de determinado lugar ou sobre perseguição, geralmente se usa o ai. E aqui Paulo diz ai, não é? Ai de mim, é uma profecia para mim. Se eu não pregar o evangelho, o que vai ser de mim? Paulo tinha isso sobre os ombros dele, essa responsabilidade. E a gente vê que quando Paulo chega ali na cidade de Corinto, Paulo vai falar, eu cheguei aqui, irmãos, com temor e tremor. Ele tinha um peso, ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um temor sobre o trabalho que ele tinha que fazer ali em Corinto, que é diferente até dos outros. Quando nós lemos as outras cartas, nós sentimos uma leveza da parte do apóstolo com relação ao ministério, com relação ao trabalho, mas aqui em Corinto a gente vê que são várias questões, irmãos, bem peculiares, vários momentos difíceis, o apóstolo tendo que defender o seu apostolado. Então, é realmente assim, e ao mesmo tempo que a gente vê todas essas situações difíceis, a gente leu na aula passada Paulo dizendo o quê? Vocês são o selo, a marca do meu ministério. Então, Paulo tinha a convicção de que aquele trabalho ali, ele era especial, e por isso ele olhava de forma especial, e por isso ele tinha uma maneira de lidar com aqueles irmãos ali de forma diferenciada. E ele vai falar, então, que se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Anunciar o evangelho para Paulo era uma obrigação. Ele não achava que ele tinha que contar vantagem porque ele pregava o evangelho. Não era nenhuma vantagem, ele estava apenas fazendo aquilo que era obrigação. É como a gente levantar todo dia e forrar a cama. E aí, de repente, né, quando a gente está ensinando para um filho, ele chega e fala, mãe, hoje eu forrei a minha cama. Aí a gente vai lá com aquela sabedoria matriarcal, né, e fala, você não fez mais do que a sua obrigação. Você fez aquilo que lhe cabe fazer, você forrou a cama onde você dormiu. Tem alguma vantagem nisso? Não tem vantagem nisso, irmãos. E é isso que Paulo está falando aqui. Tem vantagem em que eu prego o evangelho? Não existe vantagem para mim em pregar o evangelho. Eu estou apenas fazendo aquilo que me é devido. E ai de mim se não fizer isso. Ai de mim. E aí ele continua. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, né, Paulo fala, se eu faço isso livre,
de livre vontade, se eu faço isso sem ser pesado para vocês, não é eu recebo um galardão da parte de Deus por estar fazendo isso. E se eu não faço, né, se eu faço isso constrangido, se eu faço isso constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Se eu faço isso constrangido, então o receber pelo trabalho que eu estou fazendo de vocês é a minha bênção, é a minha bonificação, é a retribuição que eu vou receber. Aí observe aqui o que Paulo vai dizer. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha, vamos entender aqui. Então, Paulo está falando, olha, se eu faço o evangelho de livre vontade, eu recebo da parte de Deus um galardão pelo trabalho que eu estou fazendo. Porque pregar o evangelho não é algo que eu realmente devo fazer buscando galardão, porque eu estou fazendo porque é minha obrigação fazer. Agora, quando eu recebo benefício por aquilo que eu estou fazendo, eu já estou recebendo o meu benefício, eu já estou sendo abençoado da parte de Deus. Quando eu trabalho na obra, eu recebo o sustento da obra. Aí ele vai falar, então, se eu já estou recebendo, qual é o meu galardão? Já recebi. É a benesse que os irmãos me deram, é a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. E ele vai botar, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Ele prefere abdicar, fazer o evangelho ali realmente sem receber, abrindo mão do direito que pregar o evangelho lhe dá de receber pelo que ele estava fazendo. E ele vai dizer, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo é tão livre que ele pode se colocar como escravo. Ele é tão livre que ele pode pregar o evangelho recebendo, como ele pode pregar o evangelho sem receber, e nenhuma situação nem a outra vai fazer com que ele se sinta maior ou menor, desprestigiado ou prestigiado, abençoado ou desabençoado. Ele é livre. E nesse caso a liberdade permite a ele abrir mão. Procedi para os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Por que Paulo não está mais debaixo da lei? Porque ele entende que, como um cristão convicto que ele era, ele já não estava mais debaixo dos ditos judaicos. Ele entendia que a lei era um reflexo daquilo que viria mais tarde, que era Jesus. A lei era um reflexo do cristianismo, da morte salvadora de Cristo na cruz do Calvário, quando ele nos entrega a salvação por meio da graça redentora de Cristo. Então, Paulo entendia que ele não estava mais debaixo da lei. Mas observe o que Paulo vai falar. Quando eu estou com aqueles que praticam a lei, eu entendo tanto que eu sou livre, que aquilo ali era apenas um reflexo, que eu não me sinto preso, eu não me sinto culpado em praticar as coisas da lei. O que identificava um judeu, basicamente, naquela época? Eram 3 coisas. Primeiro, a guarda do sábado e das festas, principalmente o Pentecoste, a festa dos tabernáculos e a festa das Páscoas. O judeu, ele tinha que ir em pelo menos uma dessas festas. O fato de não comer determinados alimentos, não comer a carne de porco, não comer sangue, então matava-se o animal, escorria todo o sangue, depois se comia carne. Então, esse cuidado no preparo da carne era muito importante para o judeu e era muito rígido essa questão por parte dos judeus. A outra coisa era a circuncisão.
Então a gente vai ver, quando a gente estuda o livro de Atos, que Paulo, ele era um cristão. Mas quando Paulo chegava na cidade, onde Paulo ia nos dias de sábado? Nas sinagogas. O que Paulo ia fazer nas sinagogas? Pregar o evangelho. A gente vai ver que Paulo era um cristão convicto, mas quando a gente estuda o livro de Atos, a gente vai ver que quando Paulo leva Timóteo para ser pastor em determinado lugar, numa determinada cidade, onde o número de judeus era muito grande, o que Paulo faz com Timóteo? Circuncida Timóteo. Porque ele entendia que quando Timóteo chegasse lá, para aquelas pessoas olharem para Timóteo, filho de uma mãe judia e de um pai grego, e Timóteo não fosse circuncidado, apesar de Timóteo ser um cristão, eles não iam conseguir ouvir Timóteo. O que a gente tem que entender é que quando a pessoa está presa nos ritos, quando a pessoa está presa nos hábitos, a pessoa não vai conseguir te ouvir se você for livre e a sua liberdade estiver ali confrontando o que aquela pessoa acredita. Independente de você saber que o que ela acredita não é verdade, você só vai conseguir chegar nela com o cristianismo se você se fizer igual a ela. E é isso que Paulo está nos explicando. Paulo, ele não tinha uma doutrina de camaleão. Eu estou aqui, então eu sou vermelho. Eu estou aqui, então eu sou verde e amarelo. Não é isso que Paulo está falando. Ele não vai se fazer de uma forma para uns e de outra forma para outros. Paulo é o que ele é, mas se ele vai chegar lá e ele vai pregar para os judeus e o fato de Timóteo não ser circuncidado vai escandalizar aquelas pessoas, Timóteo, a circuncisão nada é. Então, filho, vamos fazer a circuncisão aqui para que aquelas pessoas não se sintam escandalizadas. Nós já somos superiores a isso e entendemos que nada é. Se fosse, Timóteo, para te circuncidar porque você achasse... se fosse o fato de você achar que ser circuncidado era o que iria te salvar, que iria te afastar de Deus, então eu não te circundaria. Eu não faria a circuncisão em você. Mas como você já é um cristão convicto e você sabe que a sua salvação veio por meio da graça, você pode fazer a circuncisão, porque ela não vai te afetar em nada. E vai estar ali ajudando você a entrar no meio daquelas pessoas ali que ainda acreditam que a circuncisão é necessária. Tá entendendo? Então, quando eu sou livre, eu sou tão livre que eu posso me fazer escravo. Ele está falando, para os que estão debaixo da lei, eu ajo como se debaixo da lei estivesse. Embora eu saiba que eu já não estou mais debaixo da lei, porque eu estou debaixo de Cristo. O que isso quer dizer? A gente vê ali que Tiago, quando Paulo vai ali para Jerusalém, Tiago chega para Paulo e vai falar, olha, Paulo, tem um grupo de judeus aqui que estão irritados com você, estão com muito contragosto, muito, muito chateados com você. Por quê? Porque estão dizendo por aí que você prega que o judaísmo tem que ser deixado de lado, que a lei não tem que ser respeitada, e que isso, que aquilo, e fala um monte de coisa, que você prega, que você é um mau judeu, vamos dizer assim. Porque isso até é uma outra questão que precisa ser muito entendida. Paulo era um judeu. Então havia uma questão ali religiosa, migrada ali, intrínseca, mesclada com a cultura judaica. Então uma coisa acabava sendo parte da outra. A cultura fazia parte da religião e a religião fazia parte da cultura. Então ser judeu era ir ao templo, era oferecer o sacrifício. Ser judeu era assim, ser circuncidado, circuncisar o filho quando ele era pequeno. Ser judeu era ir ao templo ou às sinagogas no sábado. Ser judeu era ir em pelo menos uma das 3 festas, a dos tabernáculos, a do Pentecostes ou a de Páscoa, ir a Jerusalém numa dessas 3 festas. Ser judeu, culturalmente, religiosamente, compunha fazer essas coisas.
Então, quando Paulo não fazia, para muitos judeus olhavam para ele e culturalmente, Paulo desrespeita tudo, caramba. Paulo não cumpre nada daquilo que a gente acha que é importante. Então, Tiago chega para Paulo e fala isso com Paulo, e o que Paulo faz? Paulo vai para o templo, Paulo faz ali um propósito, Paulo paga pelo propósito, a gente não sabe qual foi, em um momento lá atrás Paulo fez, né, um propósito e ele raspou a cabeça, mas agora Paulo faz, a Bíblia não diz. Fato é que ele está no templo com mais 3 ou 4 judeus quando ele é preso, porque alguns judeus dizem que Paulo levou para ali um homem que não era judeu para aquela parte do templo, e é onde então começa ali toda a saga de Paulo com as suas prisões. Mas a gente vê que Paulo, então, ele era tão livre que ele respeitava a dificuldade, a falta de liberdade do outro. E ele vai dizer, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aí, esse texto aqui é usado sempre e muitas vezes fora do contexto, principalmente por algumas igrejas modernas, sem querer entrar aí no mérito da questão, mas estamos nas vésperas do carnaval e a gente vê que algumas igrejas acham que é necessário se fazer como os ímpios para ganhar os ímpios. Não é isso que Paulo está falando. Aí tem bloquinho de carnaval evangélico, gospel. Festinha da roça. A gente vai mesclando. Então eu preciso me fazer... É tão pesado, né? É tão pesado, mas em que eu vou precisar me transformar para ganhar pessoas que estão em determinados lugares da sociedade? Eu vou ter que usar cocaína? Eu vou ter que usar crack para poder ganhar uma pessoa viciada? Eu vou virar um ébrio e ficar sentado num bar para ganhar aquela pessoa que está ali? Eu vou para um lugar conhecido como zona para poder ganhar as prostitutas, os travestis, os homossexuais. Eu vou me relacionar fisicamente com essas pessoas para que eu as possa ganhar para Cristo. Aí eu crio um bloco de carnaval, gospel, para que eu possa ganhar as pessoas, para que as pessoas enganadas entrem no meu bloco achando que estão indo num bloco comum de carnaval e de repente ali elas sejam tocadas pela música. São questões muito controversas, irmãos. Muito controversas. Observe que existem, e aí eu torno a falar, existem coisas que são determinadas, que são claras, que são pecados. E se é uma dessas coisas, você pode ter certeza que quando Paulo diz aqui que eles, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, você pode ter certeza que Paulo, quando ele diz aqui que ele se juntou às pessoas que não tinham lei, como se sem lei ele fosse, ele não está falando de nada que biblicamente seja claro que é pecado. Aqui Paulo está falando de crenças e costumes. Paulo está falando de coisas físicas, de ídolos feitos por mãos humanas. Paulo está falando de coisas que, dependendo da época, pode ser um grande pecado para a igreja. Mas que, biblicamente, aquilo ali não diz que é pecado. E em determinado momento aquilo ali seria tolerado. Paulo mesmo, enquanto fariseu, determinadas coisas que o Paulo de hoje fazia seriam impraticáveis. Mas agora Paulo é livre da lei.
E Paulo pode praticar aquilo que ele fazia como fariseu, porque ele sabe que aquilo ali não está acrescentando nada para a sua salvação, porque ele sabe que a sua salvação vem por meio de Deus. Ou ele pode se juntar aos que sem lei são, não praticar nada daquilo, comer a carne, trabalhar no sábado, fazer nas suas tendas. Ele pode sim fazer todas essas coisas, porque ele sabe que também isso não vai acrescentar nada na sua salvação e nem tirar nada da sua salvação. É sobre isso que Paulo está falando. Vamos contextualizar. Eu sou do tempo em que dentro da igreja só tocava o piano e o órgão, de forma bem tradicional. De onde vieram esses instrumentos? Da América do Norte. O que significa esses instrumentos? Esses instrumentos eram os instrumentos tocados pela igreja americana. Nós fomos evangelizados pelos americanos. O evangelho chegou aqui no Brasil por meio dos americanos. Então, eles trouxeram o quê? A sua forma de culto. Se nós fôssemos usar os instrumentos da cultura brasileira, quais seriam? Eu não sei colocar para vocês porque eu mal conheço os instrumentos. Mas eu sei que o órgão e que o piano não fazem parte da nossa cultura. E, no entanto, em algumas igrejas, se não tivesse o piano e o órgão, o culto não era culto. Se entrasse um violão, uma guitarra, a bateria, então Deus nos acuda. A igreja está às portas do inferno. Porque não entendiam que esses instrumentos eram instrumentos que estavam sendo usados para o trabalho do Senhor. O instrumento nada é, ele foi feito por homens. Então não existe instrumentos para ser usado no culto tal, não existe instrumento para ser usado numa religião tal. É cultura, ritmo. O ritmo da música. Ele pode, irmãos, ser aceito ou não ser aceito dentro da igreja? São essas coisas que a gente precisa pensar. Essas coisas não são claras, essas coisas são culturais. A forma como nós nos vestimos para ir à igreja, existe toda uma situação. Eu sou da época em que a melhor roupa era a roupa de domingo. Eu sou da época em que o pastor ia para o púlpito de terno, gravata, e ainda teve a época dos coletes. Mas, irmãos, vamos falar sério. Esse tipo de vestimenta está adequada para o nosso verão do Rio de Janeiro de 47 graus? É adequado? Aí a gente fica assim, eu mesmo com um filho de 18 anos, eu vou dizer para os irmãos, eu fico partida, porque eu cresci o melhor, é a melhor vestimenta, vai de salto. Tem dia que eu me sinto ridícula, porque eu estou toda arrumada, pintada, encabelada, e o suor escorrendo. Por quê? Porque não faz parte, a gente teria que estar mais livre, mais à vontade, com um sapato baixo, uma coisa mais fresca, de forma a poder cultuar o Senhor até melhor, porque eu estaria mais fresca, porque não tem ar-condicionado de igreja que dê conta. Né? Não sei se isso é um problema só da nossa igreja ou se você tem esse problema lá na sua igreja. E aí o meu filho quer vir de bermuda para a igreja. Irmão, já é isso para o moleque vir para a igreja. É assim, já tira o meu couro, entendeu? E aí ele quer vir de bermuda. O que que eu faço, irmãos? Eu digo para ele, não, você tem que se vestir, bote o blusão, bote o tênis, bote a calça comprida e vamos para a igreja, ou eu deixo o menino vir à vontade? Eu me sinto partida, porque um lado meu diz assim, não, mas é a reverência a Deus. É a reverência. O outro lado diz assim, não, mas ele está adequado ao nosso clima, adequado às vestimentas da idade dele, desde que não esteja indecente, ele está completamente adequado ali. Eu fico dividida. Eu, sinceramente, não sei dar resposta para os irmãos, se está certo, se está errado, o que está certo, o que está errado.
Eu sei que eu me sinto afrontada com determinadas coisas que eu vejo em termos de vestimenta, às vezes na igreja, uma pessoa, né, se ela for lá na frente, se ela mexer, se ela aparecer, eu vou me sentir afrontada com determinada vestimenta, ao mesmo tempo que eu entendo a questão climática, ao mesmo tempo que eu entendo a questão da época em que nós estamos vivendo. O que eu sei é que a gente está ali, a gente tem que estar ali com decência e com ordem. Agora, aí é que vem, né? Então, eu sou livre, eu ainda não sou livre para me vestir da forma que eu quero para estar no ambiente de culto. Confesso, ainda não sou, ainda sou cheia de paradigmas. Mas vamos supor que livre fosse, então eu sou livre, né, para estar ali. Essa liberdade, se eu estar ali, né, de bermuda, estar ali de sandália rasteira ou com um tamanquinho, vai afrontar os meus irmãos? O que me custa usar uma roupa mais formal? Porque a minha mãe, ela sempre perguntava assim: se você fosse estar na frente do presidente da República, como você se vestiria? E são essas questões assim que aí a minha cabeça tem que tratar lá no psicólogo, entendeu? Porque eu realmente ainda não sei, porque eu fico realmente dividida nessa questão. Mas fato é que a Bíblia diz que a gente tem que estar com decência e ordem. Então, o que é errado e o que não é errado? E a igreja muitas vezes excluiu pessoas pela sua forma de se vestir e impediu pessoas de entrarem dentro do santuário pela sua forma de vestir. E aí entra uma outra questão, porque como que a gente vai alcançar determinadas pessoas se a gente está tão presa a determinadas coisas? Isso sim é se fazer fraco para com os fracos, forte para com os fortes. E não criar situações que escandalizam. Vamos lá, a gente está parando muito aí nessa questão de roupa. Então, Paulo, no versículo 22, vai dizer: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aí Paulo vai dizer no versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, irmãos, esse versículo aqui, ele é a nossa base, olha. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Então, o meu comportamento, a minha ação deve ser de me tornar cooperador para com o Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E aqui Paulo vai usar então a questão do atletismo, que era fora os Jogos Olímpicos que aconteciam ali, né? Na Grécia, a gente tinha os Jogos Istmicos, né? Que aconteciam ali na cidade de Corinto a cada 3 anos, e Paulo vai usar justo essa referência ali esportiva para aquelas pessoas, e ele vai dizer que os atletas, eles correm para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que era feita de louro. E ele diz que nós corremos para alcançar uma coroa incorruptível. Então, se os atletas, eles podiam abdicar-se de prazeres sexuais, eles podiam abdicar-se de comer tantos alimentos, e eles se entregavam ali ao treinamento dia e noite e dia, até porque eu estava lendo numa referência cultural, né, aqui da cidade, e estava falando lá dos jogos, e eles estavam dizendo que os atletas que competiam nos Jogos Istmicos, eles assinavam um documento onde eles asseguravam que durante 10 meses eles haviam abdicado de estar ligados sexualmente, da prática do ato sexual, eles estavam isentos de comer alimentos, eles estavam ali realmente focados em treinar para aquele momento. Isso tudo para quê? Para ganhar uma coroa de louro, uma coroa que era perecível. E Paulo está falando, nós não podemos, irmãos, abrir mão de determinadas coisas para ganhar uma coroa incorruptível. Assim assim corro também eu, não sem meta, né? Paulo está falando aqui, eu tenho uma meta, eu luto não como desferindo golpe no ar, eu sei o que eu quero
eu sei o que eu quero atingir. Ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar falando ao seu coração, completando aquilo que eu não fui capaz de trazer nessa manhã. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Amém.